Rafael Montenegro girava o convite entre os dedos como se o papel pudesse se desfazer só com o peso de seu olhar. O dourado, em alto relevo, exibia com orgulho os nomes de Clara Vasconcelos e Henrique Torres, um casal que por si só simbolizava uma afronta pessoal e profissional. A ex-noiva e o rival que mais odiava, agora juntos em uma união cercada de mídia e elogios. Ele podia ouvir os cochichos que surgiriam se decidisse não comparecer. Seria visto como fraco, talvez até como alguém ainda ferido. Isso ele jamais permitiria. Ligou para a irmã, Marcela, mais por impulso do que por estratégia. Ela era atriz de teatro e sempre conhecia alguém disposto a qualquer papel por um cachê decente. Rafael explicou o que precisava com a praticidade de quem fecha um contrato. Uma acompanhante para uma noite, que pudesse fingir um romance convincente. Marcela ficou em silêncio por um instante e depois riu, dizendo que tinha alguém perfeito. Ela é espontânea, linda e inteligente. Pode dar certo, ou muito errado, comentou. Rafael não ligava. Não queria química, queria controle. Na tarde seguinte, quando Luna Duarte entrou em sua sala, com os cabelos soltos e um sorriso curioso, Rafael se pegou erguendo os olhos da tela, antes mesmo de perceber. Ela não era o que imaginava. Havia algo nela que desafiava o ambiente gelado e calculado do escritório. Luna sentou-se com naturalidade, cruzou as pernas e encarou Rafael como se ele fosse o personagem da vez. Então, quer que eu finja estar apaixonada por você por uma noite? Isso vai custar caro, disse com ironia. Rafael não respondeu, mas sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, a conversa foi rápida e direta. Ela queria entender o que podia ou não fazer, se deveria evitar perguntas, beijos, toques. Rafael respondeu com frieza. Não preciso de escândalos, só preciso parecer feliz e bem acompanhado. Luna assentiu, mas havia uma centelha divertida em seus olhos que o incomodava e atraía ao mesmo tempo. Ela notou o horário da festa, o endereço e ainda brincou ao sair. Espero que eu seja convincente o bastante para fazer sua ex se arrepender. Rafael a observou se afastar, sentindo que talvez tivesse chamado a atenção de um furacão. Naquela noite, sozinho no apartamento luxuoso e silencioso, Rafael olhou mais uma vez para o convite. Seus olhos vagaram até a foto antiga de Clara na estante, uma lembrança que nunca teve coragem de guardar. Ela escolheu o rival, murmurou, mas agora precisava mostrar que já não se importava. E se Luna era mesmo tudo o que parecia ser, não haveria holofote que não se voltasse para ela. Um plano perfeito desde que ele lembrasse que tudo aquilo era fingimento, apenas um papel, apenas um jogo. Mas Rafael Montenegro havia esquecido um detalhe simples sobre jogos. Quando se joga com alguém imprevisível, o risco não é perder, é deixar de querer ganhar. Luna entrou no escritório, como quem já conhecia o caminho. Embora fosse sua primeira vez ali, o vestido vermelho realçava seus passos firmes, e os olhos castanhos vivos, atentos, varreram o ambiente com a curiosidade de quem avalia um palco antes do espetáculo. Rafael se levantou para recebê-la, mas sentiu-se, por um segundo, deslocado dentro do próprio território. Não estava diante de uma figurante. Estava diante de alguém que sabia, instintivamente, como dominar uma cena. E naquele momento, a cena era dele. Belo lugar, Montenegro, Luna disse, caminhando até a janela ampla, observando a vista da cidade como se pertencesse àquele mundo. Sempre imaginei como seria o escritório de um homem que manda mais do que escuta. E sempre imaginou que ele contrataria uma atriz para fingir um relacionamento. Ele rebateu, com uma sobrancelha arqueada. Ela riu, não um riso forçado ou educado, mas algo leve, que fazia parecer que ela estava exatamente onde queria estar. Sempre imaginei que homens assim odeiam perder, respondeu, sem olhar para ele. Durante os minutos seguintes, discutiram os detalhes do plano. Luna perguntou mais do que Rafael esperava. Queria saber como ele conheceu Clara, quanto tempo ficaram juntos, o que ela gostava de ouvir. Não parecia curiosidade à toa, mas construção de personagem. Rafael achou aquilo estranho e, de certo modo, encantador. Ela não queria apenas fingir, queria convencer. Ele, que prezava pela eficiência e pelo distanciamento, começou a perceber que Luna tornava impossível manter a neutralidade.
Você não está me pedindo só para sorrir, Rafael. Está me pedindo para mexer com o ego da mulher que te deixou, disse Luna, ajeitando o cabelo em frente ao espelho, sem tirar os olhos dele. E você consegue? Ele testou, cruzando os braços. Não é difícil provocar ciúmes quando se sabe exatamente onde mirar, respondeu. E então se virou lentamente para encarar Lô. Mas me diga, qual é o seu ponto fraco, Montenegro? Preciso saber onde você desaba, mesmo que não pareça. Rafael não respondeu. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Na saída, ela parou à porta e o olhou de cima a baixo, como se gravasse cada traço dele. A festa é sábado, às 8. Vista algo escuro. Você precisa parecer poderoso, mas ligeiramente vulnerável. E você? Ele perguntou, quase sem perceber. Eu? Ela sorriu, maliciosa. Eu só preciso ser inesquecível. Quando saiu, o ar no escritório pareceu mudar. Rafael sabia que ela estava certa. Luna não era um disfarce. Era um risco. E no fundo, ele já começava a querer perder o controle. O salão era um espetáculo de ostentação, com lustres pendendo como cascatas de cristal e arranjos florais cobrindo cada canto. Rafael entrou com Luna ao seu lado, e por um instante todos os sons pareceram silenciar. A entrada do CEO já seria assunto por si só, mas com Luna, em um vestido preto justo, de fenda lateral e um brilho sutil nos olhos, o impacto foi imediato. Ela caminhava ao lado dele com leveza, como se o espaço também lhe pertencesse. Rafael sentiu os olhares em cima deles, e uma parte dele, a mais vulnerável, desejou que Clara também estivesse olhando. E estava. Clara, de branco perolado e maquiagem impecável, conversava com convidados perto da mesa central quando avistou o casal. O sorriso que mantinha congelou por um segundo. A taça de espumante em sua mão oscilou. Ela reconheceu Rafael de imediato, mas foi Luna que realmente atraiu sua atenção. A jovem sorria com naturalidade, conversava com garçons, brincava com convidados e, acima de tudo, não parecia estar tentando provar nada. Isso a tornava ainda mais ameaçadora. Henrique, o noivo, aproximou-se curioso e lançou a Rafael um cumprimento forçado, desviando o olhar para Luna com um interesse que não disfarçou. Henrique, essa é Luna Duarte, disse Rafael, mantendo o tom firme. Luna estendeu a mão com um sorriso leve. Encantada. Adoro eventos de noivado, tem sempre essa mistura de esperança e tensão no ar. Henrique soltou uma risada nervosa. Clara, ao lado dele, rangeu os dentes em silêncio. Luna é atriz, acrescentou Rafael. Atriz? Clara disse, num tom afiado. É, mas hoje estou apenas interpretando uma mulher apaixonada. Luna respondeu com doçura, e então olhou diretamente para Clara. A noite seguiu como um espetáculo silencioso de disputas não ditas. A mídia, convocada para registrar os momentos do casal anfitrião, começou a se distrair com os flashes voltados para Luna. Ela respondia perguntas com charme, falava pouco de si, o suficiente para parecer interessante, mas não disponível. Em uma das mesas, 2 jornalistas murmuravam entre si. Quem é ela? Nova namorada do Montenegro? Será que é sério? Rafael não disse nada, apenas observava e estranhamente sentia-se em paz, como se por fim alguém jogasse ao lado dele e não contra. Quando dançaram juntos pela primeira vez naquela noite, Luna sussurrou enquanto rodava sob o braço dele. Isso está indo além do combinado. Eu sei, Rafael respondeu, sem conseguir esconder o sorriso. E você parece feliz com isso. Porque estou. Luna fitou-o nos olhos por um segundo longo demais. E naquele instante, enquanto a música embalava passos falsamente ensaiados, Rafael percebeu que o jogo estava virando. E não era mais sobre Clara. Era sobre o que nascia ali no meio de um teatro, cuidadosamente armado, e que, contra todas as expectativas, parecia autêntico. Una mantinha a postura erguida e o sorriso preciso, mas por dentro havia uma tensão nova, não de medo, e sim de uma curiosidade crescente. Estava acostumada a interpretar emoções, adaptar-se aos ambientes mais hostis, mas naquela noite, tudo parecia um pouco mais sincero do que o planejado. Rafael, o homem gelado da reunião anterior, agora conduzia com uma mão firme nas costas e olhares que hesitavam entre o cálculo e o desejo. E ela sentia, com a sensibilidade de quem vive da percepção alheia, que algo nele havia mudado. Durante uma pausa entre cumprimentos,
Sentaram-se em um sofá reservado ao canto do salão. Rafael pediu 2 taças de vinho e, sem pensar, ajeitou uma mecha do cabelo dela atrás da orelha. O gesto foi tão espontâneo que até ele pareceu surpreendido. Luna apenas sorriu, discreta, como quem acabava de ganhar uma vantagem sem precisar pedir. Você está esquecendo que é tudo atuação? Ela provocou, com um olhar divertido. Não sei, ele respondeu, olhando para o salão, depois para ela. Talvez seja só mais fácil não fingir. Luna desviou o olhar, mas não antes de notar o jeito como ele observava. Aquilo não estava no roteiro. Não foi ensaiado. A conexão que crescia entre eles parecia surgir nos vazios do silêncio, nas trocas rápidas de olhar, nos sorrisos contidos. E o mais perigoso, parecia confortável. Ela sempre acreditou que, se fizesse seu papel bem, ninguém descobriria sua própria vulnerabilidade. Mas Rafael a via, de um jeito que ninguém via desde que ela começou a fingir para sobreviver, nos palcos e fora deles. Eles foram interrompidos por uma senhora elegante que elogiou Luna, dizendo que ela era a mulher mais encantadora da noite. Clara, que ouvira de longe, apertou o braço do noivo. Rafael agradeceu educadamente e, em seguida, virou-se para Luna com um brilho novo nos olhos. Você está se divertindo? Eu estou vivendo. Isso aqui é mais do que eu costumo ter, ela disse. Sem filtro, sem personagem. Rafael não respondeu, mas sentiu o impacto daquelas palavras como um soco discreto na consciência. Aquilo que deveria ser um disfarce, agora tinha alma. O resto da noite passou como um borrão de sons, músicas e olhares. Luna não precisou se esforçar para parecer encantada por Rafael, e ele, por sua vez, já não fingia estar encantado por ela. O teatro virou espelho, e os dois, mesmo sem dizer, sabiam que haviam cruzado uma linha tênue, aquela que separa o jogo da entrega real. No fim, enquanto se dirigiam ao carro, Luna segurou o braço de Rafael e, com a voz mais baixa da noite, sussurrou: se continuarmos assim, alguém vai sair machucado. Ele olhou nos olhos dela, sério. Eu sei, e mesmo assim, eu quero continuar. O relógio já passava da meia-noite quando os convidados começaram a dispersar. Uns fingindo não notar o desconforto entre os noivos, outros comentando discretamente os escândalos silenciosos da noite. Luna e Rafael, no entanto, pareciam em outro mundo. Sentados próximos ao jardim, iluminado por pequenas luzes penduradas nas árvores, riam de um comentário sobre a decoração exagerada. Isso aqui parece o set de um casamento em Las Vegas, ela dissera, e ele não conteve a risada. A naturalidade com que se entendiam era desconcertante. Não havia mais personagens ali. Havia 2 estranhos descobrindo uma intimidade inesperada. Rafael, acostumado a reuniões frias e jantares silenciosos, se surpreendia com a facilidade com que Luna preenchia os espaços. Ela não implorava por atenção, ela a comandava sem esforço. Cada vez que tocava em seu braço, ou se aproximava para sussurrar algo, ele sentia a ilusão se despedaçar. Aquilo não era apenas fingimento. O problema é que não sabia onde a atuação de Luna terminava e onde começava aquilo que ela realmente sentia. Ou talvez estivesse mais preocupado em onde terminava o controle dele próprio. Do outro lado do salão, Clara havia desaparecido após discutir em voz baixa com Henrique, visivelmente irritada. Quando Rafael a viu sair, abruptamente, por uma das portas laterais, não sentiu remorso, apenas um estranho alívio. Tudo o que Clara poderia provocar nele já não importava. Era Luna quem o fazia rir agora. Era por Luna que os olhos dos outros o invejavam naquela noite. E, ao perceber isso, sentiu-se perigosamente à beira de algo novo e incontrolável. Um recomeço? Uma queda? Eu devia receber um bônus por isso, Luna disse, erguendo a taça com ironia, os olhos brilhando. Está pensando em renegociar o cachê? Ele brincou, virando-se para encará-la. Talvez, mas não com dinheiro. Ela o olhou profundamente. Tem coisas que valem mais do que isso. O silêncio entre os dois se alongou, e não havia mais música para preenchê-lo. Apenas aquele espaço invisível, onde as intenções se tornam perigosas. Na saída, Rafael abriu a porta do carro para ela e hesitou por um segundo. Luna notou. Não era cansaço, era conflito. Ele queria dizer algo,
algo que não cabia mais dentro do personagem que criara para si. Você foi perfeita hoje, ele disse, enfim. Obrigada. Mas não foi tudo atuação, Rafael. Ela entrou no carro sem esperar resposta. Enquanto ele fechava a porta, uma sensação nova o invadiu. O plano de vingança terminara, mas o que nascia agora era muito mais difícil de controlar. E talvez, pela primeira vez na vida, ele não quisesse controle algum. O carro seguia silencioso pelas ruas adormecidas da cidade, mas entre os dois havia uma nova presença, a de algo não dito e ainda assim compreendido. Rafael olhava pela janela, mas seus pensamentos estavam todos voltados para a mulher ao lado. Luna, com os olhos fechados, parecia calma, mas ele sabia, pelo leve tamborilar de seus dedos no banco, que ela estava tão desperta quanto ele. A mão dela ainda repousava na dele, e nenhum dos dois tentou romper o contato. Não havia necessidade de palavras naquele instante. Havia um entendimento que só nasce quando duas pessoas decidem parar de fingir. Ao chegar à portaria do prédio de Luna, Rafael desceu e deu a volta para abrir a porta para ela, num gesto automático, mas carregado de intenção. Ela saiu devagar, o olhar firme no dele. Quer subir? Ela perguntou. Sem jogos? Ele hesitou, não por falta de desejo, mas por respeito àquilo que ainda não sabiam nomear. Eu quero, disse ele, depois de um segundo longo. Mas não hoje. Luna assentiu, como se já soubesse a resposta. Às vezes, quando algo começa do jeito errado, é preciso tempo para que floresça do jeito certo. Antes de se despedirem, Luna se aproximou e encostou o rosto no dele, numa espécie de beijo que não chegou aos lábios, mas que ainda assim deixou marcas. Boa noite, Rafael. Boa noite, Luna. Ele voltou para o carro com o peito apertado, mais leve. Pela primeira vez em anos, havia sentido algo diferente de cálculo, estratégia ou obrigação. E isso o assustava e fascinava. Enquanto acelerava de volta, pensava em como tudo aquilo começara como uma mentira. Mas agora, as verdades pareciam inevitáveis. Luna subiu até seu apartamento e tirou os sapatos na porta, sentindo os pés tocarem o chão frio. Sorriu sozinha. Algo tinha mudado. Não era só Rafael, era ela também. Havia entrado naquele acordo como uma atriz em busca de visibilidade, mas saía da festa sentindo que havia interpretado a si mesma pela primeira vez em muito tempo. Talvez ele não fosse o homem mais fácil do mundo, mas havia nele uma sinceridade crua, que surgia nos momentos em que ele deixava de se esconder atrás do poder. E Luna sempre soube reconhecer bons papéis quando via um. Naquela noite, separados por poucos quilômetros e por todas as dúvidas que viriam, Luna e Rafael dormiram pensando um no outro. Não havia promessas nem planos, mas havia uma semente plantada onde antes só existia fachada. E às vezes, é no fim de uma farsa que a verdade encontra espaço para nascer. Conforme a noite se aprofundava, Luna e Rafael pareciam habitar uma bolha à parte da festa. Trocaram comentários sutis, cheios de ironia, sobre a decoração exagerada e os discursos ensaiados demais riam de pequenos absurdos que só eles pareciam perceber. Cada olhar trocado entre os dois carregava um brilho cúmplice, como se compartilhassem um segredo que o resto da festa jamais entenderia. Luna se movia com elegância, e Rafael, mesmo tentando manter a fachada de CEO imperturbável, começou a relaxar. Era estranho, Rafael pensava, ter alguém ao lado que não apenas interpretava um papel, mas se divertia com ele. Luna não se limitava a sorrir, e segui-lo, ela conduzia parte do espetáculo, com tiradas rápidas e gestos suaves que encantavam os convidados. Não fazia esforço para ser notada, e justamente por isso, era impossível ignorá-la. Quando uma senhora da alta sociedade elogiou o casal maravilhoso, Luna apertou levemente o braço de Rafael, e ele não precisou fingir o sorriso. A noite seguiu com mais olhares do que palavras. Rafael notava que os toques de Luna haviam se tornado naturais, a mão no ombro, o jeito como ela ajeitava a gravata dele, o riso abafado perto do seu ouvido. Por mais que soubesse que aquilo fazia parte do acordo, era impossível negar que o corpo reagia com sinceridade. Ela não era apenas convincente, era envolvente. E o pior, Rafael começava a querer acreditar que tudo era real. No centro do salão, Clara observava. Havia tensão em seus gestos, um sorriso travado e olhares furtivos demais na direção de Rafael. Ele notou. E notou também quando o noivo dela, sempre tão performático, se aproximou de Luna apenas para iniciar uma conversa casual.
Luna manteve a postura, mas Rafael apertou a mandíbula. Sentia o controle escorregar de suas mãos. E de forma inquietante, não estava certo de querer recuperá-lo. Foi Luna quem percebeu primeiro a pequena crise entre Clara e seu noivo. Sussurrou no ouvido de Rafael, comentando algo que o fez soltar uma gargalhada inesperada. Várias cabeças se viraram. Era a primeira vez que ele ria daquele jeito em público desde Clara. A ironia era clara, e o constrangimento da ex-noiva, mais ainda. Mas Rafael não estava interessado em Clara, tampouco no constrangimento dela. Seus olhos estavam em Luna, e só nela. Algo havia mudado ali, naquela noite. Aquilo que começara como uma encenação discreta tornava-se cada vez mais perigoso. Rafael, acostumado a prever e conduzir situações, se via perdido em um campo onde as emoções mandavam. E naquele momento, envolto pelo perfume suave de Luna e pelo calor de sua presença, ele soube que já não era mais o mesmo homem que assinara aquele acordo. A festa que havia sido cuidadosamente planejada para ser um marco de poder e elegância começava a se desfazer em detalhes sutis. Clara, vestida impecavelmente em branco perolado, já não sorria com naturalidade. Seus olhos estavam mais voltados para Rafael do que para o noivo ao seu lado. A cada risada entre Luna e Rafael, uma pequena rachadura surgia em sua postura. A insegurança, antes soterrada sob camadas de orgulho, agora era visível até para os garçons. Luna percebia. Sentia os olhares como lâminas em suas costas, mas mantinha a compostura com a serenidade de quem sabia exatamente o papel que estava desempenhando e, mais ainda, com a crescente sensação de que já não estava apenas atuando. Rafael, por sua vez, mantinha-se elegante, impassível aos olhares alheios, mas atento a cada gesto de Luna. Ele não precisava dizer nada. A forma como a observava dizia mais do que qualquer fala ensaiada. O noivo de Clara, visivelmente desconcertado com a presença magnética de Luna, acabou deixando escapar comentários mal colocados. Bastou um para que Clara reagisse com fúria contida. A discussão foi abafada pela música, mas os olhares dos convidados denunciavam que algo estava errado. Pouco depois, Clara se afastou do salão, os saltos ecoando pelos corredores como sinais de rendição. Rafael acompanhou a cena com olhos vazios de emoção. Aquilo já não o afetava. Luna, ao notar a expressão dele, inclinou-se e sussurrou algo com humor afiado. Rafael riu alto, sincero, um som que atravessou a noite e quebrou a rigidez do ambiente. Era uma gargalhada que não se ouvia há muito tempo, e Luna sentiu um arrepio estranho. Era como se, por trás da vingança disfarçada, estivesse nascendo outra coisa mais perigosa, mais intensa e muito mais difícil de controlar. Os fotógrafos registraram o momento. O CEO rindo, a acompanhante misteriosa ao seu lado, Clara desaparecida da própria festa. A narrativa mudava diante dos olhos de todos. E Luna, mesmo sabendo que aquele era o resultado desejado, começou a se questionar sobre as emoções que agora cresciam sem permissão. Estaria ela, enfim, sentindo gosto do próprio veneno, o de se entregar ao que devia ser apenas um papel? Quando os primeiros convidados começaram a se despedir, Rafael e Luna ainda estavam no centro da sala, como se tudo orbitasse em torno deles. E talvez orbitasse mesmo. Naquela noite, entre olhares e silêncios, uma farsa começava a ganhar contornos perigosamente reais. E nenhum dos dois parecia disposto a interrompê-la. O carro deslizava pelas ruas da cidade, sob as luzes amareladas dos postes, enquanto o silêncio entre Rafael e Luna era carregado de significados. Ele mantinha os olhos fixos na estrada à frente, mas sua mente estava longe, revivendo cada instante da noite. Ao seu lado, Luna olhava pela janela, o reflexo de seu rosto misturando-se à cidade em movimento. Nenhum dos dois queria ser o primeiro a romper aquele silêncio como se as palavras fossem perigosas demais. Foi Rafael quem finalmente cedeu. Eu devia agradecer, mas não tenho palavras. A frase soou honesta, diferente de tudo que ela esperava ouvir daquele homem. Luna virou-se lentamente para ele, seus olhos encontrando os dele com calma. Você me contratou para fingir, mas acho que fui péssima nisso. A resposta, embora leve, trouxe uma tensão inesperada ao ar. Rafael não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela e havia um brilho novo naquele olhar. Quando o carro parou diante do prédio de Rafael, ele não se moveu. Luna também não. Por um momento,
O mundo pareceu suspenso entre eles, como se o tempo aguardasse uma decisão. Rafael, que sempre soubera o que fazer, agora hesitava. Luna, que fora chamada para interpretar um papel, sentia-se cada vez mais envolvida por uma história, que já não sabia onde terminava a atuação e começava a verdade. Ela quebrou o encanto, abrindo a porta do carro com um sorriso suave. Obrigada por hoje. Foi surpreendente. Rafael desceu logo em seguida, caminhando até ela antes que entrasse no elevador. E sem pensar muito, segurou sua mão. Pela primeira vez, não havia câmeras, convidados, nem plateia. Era só ele e ela. Dois estranhos que haviam se permitido sentir algo entre as linhas do acordo. Luna sentiu o toque firme, mas sem a rigidez de antes. Era um gesto simples, mas dizia tudo o que Rafael não conseguia expressar com palavras. E quando ela apertou de volta, sem soltar, soube que algo havia mudado entre eles de maneira definitiva. A missão que começara como uma encenação fria agora ganhava cor, calor e riscos reais. No silêncio do saguão vazio, Luna entrou no elevador e antes que as portas se fechassem, lançou-lhe um último olhar, não como atriz, nem como cúmplice de vingança, mas como mulher. Rafael ficou ali parado, com a mão ainda aquecida pela dela, e pela primeira vez em anos, permitiu-se pensar no que poderia acontecer se não fugisse dessa vez. Nos dias que se seguiram, Rafael tentou manter a rotina com a rigidez de sempre. Chegava cedo à empresa, respondia a reuniões, assinava contratos, mas tudo parecia mecânico. Pela primeira vez, sua disciplina deixava de ser conforto e passava a parecer uma prisão. A ausência de Luna o incomodava mais do que admitia, e ele se pegava lembrando de detalhes. O som da risada dela, o jeito como inclinava a cabeça quando queria provocar, ou como fazia esquecer que estavam fingindo. Luna também carregava resquícios daquela noite. Tinha voltado ao teatro, às audições, mas nenhuma cena que interpretava conseguia competir com o que sentira no evento. Ela se lembrava do aperto leve da mão dele, do olhar silencioso e, principalmente, da forma como o mundo pareceu parar por alguns segundos. Era perigoso, ela sabia. Não deveria estar pensando nele daquele jeito. Mas já era tarde demais para voltar a ser indiferente. Rafael tentou escrever uma mensagem, mais de uma vez. Digitava frases que soavam frias demais, íntimas demais, formais demais. Nada parecia certo. Apagava tudo antes de enviar. No fundo, o homem que dominava negociações milionárias não sabia como expressar algo tão simples quanto sentir sua falta. Estava assustado com a própria vulnerabilidade. Luna havia tocado um ponto que ele enterrara por muito tempo, e agora não sabia como lidar com o que isso despertava. Foi a irmã dele, Júlia, quem percebeu. Ao vê-lo calado demais durante um almoço em família, lançou-lhe um olhar afiado. Você está pensando nela, não está? Rafael não respondeu, mas não precisou. Júlia apenas sorriu com um misto de ternura e provocação. Você contratou uma atriz para parecer apaixonado, e no fim, foi você quem caiu na própria armadilha. As palavras ficaram ecoando na mente dele muito depois do almoço. Naquela noite, Rafael caminhou sozinho pela varanda de seu apartamento, observando as luzes da cidade. Era uma vista que costumava trazer paz agora, só o fazia sentir mais vazio. Pegou o celular novamente. Desta vez, escreveu apenas: Você está livre amanhã à noite? Não havia truques nem jogos. Apenas a necessidade sincera de ver, lá outra vez, sem roteiro, sem desculpas. Apertou enviar antes que o medo o impedisse. Luna respondeu em menos de 1 minuto. Depende. Vai ser atuação ou verdade? Rafael sorriu, pela primeira vez em dias, e digitou com firmeza: verdade. Porque, pela primeira vez, ele sabia exatamente o que queria. E não era mais vingança. Era ela. O restaurante escolhido por Rafael era discreto, com luzes suaves e mesas afastadas. Não havia fotógrafos nem convidados curiosos, apenas ele, sentado antes da hora, olhando para a porta como quem esperava mais do que um encontro. Quando Luna entrou, usando um vestido simples e os cabelos soltos, algo dentro dele se aquietou. Ela não estava ali como atriz, estava como mulher. E isso mudava tudo. Ela se aproximou com um sorriso contido, mas os olhos entregavam mais do que queriam.
Rafael se levantou e, sem pensar muito, segurou a mão dela ao cumprimentá-la. Não era uma saudação comum. Era o prolongamento de um sentimento que, mesmo silencioso, tinha crescido. Sentaram-se, trocaram palavras leves, mas havia algo no ar que deixava cada gesto carregado de significado. Os dois sabiam que não estavam mais encenando, e isso tornava cada segundo mais vulnerável. Luna foi a primeira a tocar no assunto. Você sabe que isso não fazia parte do acordo, não sabe? Rafael assentiu, os olhos fixos nos dela. Eu contratei você para fingir, e foi o pior plano que já tive, porque agora eu quero tudo, menos algo falso. Ela riu baixinho, o tipo de riso que ele tanto lembrava. Então estamos empatados, porque eu também parei de fingir no momento em que você segurou minha mão naquela noite. O jantar prosseguiu com leveza, mas o que pairava entre eles era muito mais denso do que qualquer conversa trivial. Quando terminaram, caminharam juntos até o carro. Rafael não quis que ela fosse embora ainda. Convidou-a para subir. Luna hesitou por um instante, não por dúvida, mas por entender o que aquilo significava. Ela sabia que ao cruzar aquela porta, não haveria mais palco, contrato ou desculpa. Só restaria o que sentiam. No apartamento, sentaram-se lado a lado, sem pressa. Rafael a observou em silêncio, como se gravasse cada traço. Sabe o que é mais estranho nisso tudo? Ele disse num tom suave. Com você, eu não preciso ser o CEO, nem o homem traído, nem o estrategista. Com você, eu só sou eu. Luna segurou o rosto dele com uma delicadeza inesperada. Então seja, porque eu estou aqui, por você. E quando se beijaram pela primeira vez, sem plateia, sem roteiro, não houve aplausos. Mas o mundo ao redor pareceu finalmente calar. E no silêncio que se seguiu, ambos entenderam. Algumas das melhores histórias começam com um erro, um plano mal feito, ou uma mentira. Mas só sobrevivem quando se escolhe, dia após dia, a verdade.